Olá, você que acompanha o canal da Liderarte, que acompanha o nosso podcast, os nossos vídeos do YouTube. Eu estou aqui num programa muito especial para entrevistar uma mulher que dedicou e dedica grande parte da sua vida à educação e aos problemas sociais. Uma mulher que tornou-se uma servidora pública, vereadora da cidade de Arujá. Falo da professora Cris do Barreto. Vamos conhecer um pouco da vida, do trabalho e dos desafios dessa mulher. Lembrando que nós estamos gravando este programa na Semana da Mulher. Teria sido maravilhoso ter conseguido fazer isso no dia 8 de março, no Dia da Mulher, mas a Cris tem diversos outros compromissos, uma agenda do dia 8 de março que ela teve que cumprir, mas hoje nós conseguimos estar aqui. Eu recebo a Cris com muita alegria. Como vai, Cris? Boa tarde, Gessé. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. E eu estou muito feliz de conseguir um espaço na sua agenda, que é uma agenda disputadíssima, né, Cris? Nossa, eu assim, estou muito feliz mesmo, mas de verdade fiquei triste que eu falei assim, a gente teve que desmarcar por conta de agenda, mas está muito proveitoso. Vamos lá, Cris, professora Cris do Barreto, a gente estava conversando, é assim que você é conhecida, assim que você é chamada. E conta então pra gente, Cris, como que começou a vida da pequena Cris? Como que era a estrutura familiar da pequena Cris? Seu pai ou sua mãe eram professores, eles eram políticos? Como que é a história da Cris? Nada. Eu venho de uma família que a família da minha mãe são nordestinos, minha mãe, meus tios, minha avó, todos baianos, meu pai paulista, mas meu pai metalúrgico, minha mãe empregada doméstica. Eu sou a sobrinha mais velha, a filha mais velha, né? Por parte da minha mãe, parte do meu pai, ninguém também tinha estudado. Só que o meu pai, ele estudou até, naquela época, ele falava que era 4º ano primário. Minha mãe não estudou. E o meu pai sempre foi um homem, 3 filhas mulheres, muito ativo e muito preocupado com a nossa formação. E comecei a estudar, ele batalhou bastante, a gente conversa até hoje, ele fala assim, né? Vocês lembram quando o papai, que eu chamo de papai, vocês lembram quando o papai chegava na época de fevereiro, o papai ia lá, tinha um bazar em Arujá chamado Estrelinha. Só abrindo parênteses, eu acho que o nordestino, de modo geral, ele tem um jeito muito carinhoso de falar com o pai e com a mãe, Sim. né? É papai e mamãe, isso, de criança até a vida adulta, papai, mamãe, papai. E lá em casa até hoje, papai, as crianças chamam vovô, bença mãe, bença pai, bença avô, bença tia, até os tios que não são tios verdadeiros, são primos deles, são tios. Mas é muito bonito isso. Então, até hoje. E aí ele falava assim, em fevereiro, em março, papai não tinha pagamento, porque papai tinha que ir lá comprar o material de vocês, porque naquela época não tinha, né, essa ajuda que o governo dá hoje, né? Então tinha que comprar tudo. E a gente estudou. E ele cobrava muito da gente, muito. Eu sou traumatizada até hoje não sei se existe ainda, mas vou até pesquisar. Tinha uns livros, um box de livros chamados Vultos da Pátria. Vultos da Pátria. Vultos da Pátria. Volume 1, 2, 3, 4, não sei quanto. Eu lembro da coleção Vagalume. A coleção Vagalume eu li bastante. Agora, Vultos da Pátria deve ser uma literatura mais pesada para criança. Quem foi Pedro Álvares Cabral, Tiradentes e tudo mais. E aí, quando a gente não tirava nota boa na escola, o que ele fazia? Vultos da Pátria. Amanhã vai ler sobre Tiradentes, vai ler sobre Pedro Álvares Cabral. E amanhã, quando eu chegar, vou tirar a prova real. E tirava mesmo. Chegava em casa, não adiantava fingir que estava lendo. E o que é legal disso é que, embora ele sendo um metalúrgico, alguma coisa mexeu na vida dele, que ele abriu os olhos para a importância da educação das filhas. Queria que a gente fosse diferente. E a gente foi estudando, e na época lá em Arujá nós tínhamos vestibulinho para fazer ou técnico em contabilidade ou magistério, e Cefam também. E ele falou para mim assim, pegou na minha mão, me lembro como hoje, Tiane, ele me chama de Tiane, meu pai. É a única pessoa que me chama de Tiane no mundo, porque meu nome é Cristiane, e aí ele me chama de Tiane. Todo mundo de Cris, e ele põe o Tiane. Só ele, Tiane. Tudo bem. Não tem outra pessoa no mundo. E aí ele, Tiane, você vai fazer o vestibulinho de magistério, filhinha, porque vim de uma família patriarcal,
onde a mulher tinha que trabalhar, não tinha que trabalhar, mas tinha que ter família. E você, filhinha, você vai, quando você tiver seus filhos, isso vai te ajudar, você vai ser uma professora, você vai ajudar o seu marido. Então, deixa eu abrir um parênteses, Cris. É assim, a preocupação daquela época não era da sua carreira. Não. Era assim, se você estudar magistério, vai te ajudar muito na criação dos seus filhos. Isso. Ponto. Mas ele queria que a gente fosse independente, 3 mulheres independentes. Então, quando eu fiz 18 anos, a gente não tinha carro, mas ele me deu uma carta de motorista. Para mim e para minhas irmãs. Me levou até a escola para fazer o vestibulinho para magistério. A minha outra irmã também, e a outra não quis seguir carreira do magistério, fez direito. E fui crescendo. Só que eu tinha em mente, quando eu comecei a fazer magistério, que eu queria ser diferente de alguns professores. E queria mudar a educação. O que você via naqueles modelos que você achava que podia ser diferente? A educação, ela, assim, o Estado, eu sempre estudei escola pública. Eu também. Mas o Estado, por mais que a gente, né, eu sou política, estou política hoje, a gente tente, por forma de leis, mudar alguma realidade, a educação, ela é muito trabalhosa e, infelizmente, a educação, ela não é discutida por educadores. Quem discute educação hoje, Cris? Quem discute educação são aqueles que nunca entraram na sala de aula. Então, a gente... as leis vêm de cima para baixo. E nós, professores que estamos ali no chão de fábrica, a gente não discute educação. Vem tudo imposto pra gente. Então, os políticos que nunca estudaram, aliás, que nunca entraram numa sala de aula, não sabem o que é dar uma aula, nunca pesquisaram, fazem as leis, porque hoje eu estou desse lado, discutem leis que vão ser realizadas por nós que estamos ali no chão de fábrica. Isso é ruim. Tá. Então, eu sempre tive uma vontade diferente. Eu sempre fui muito questionadora, muito briguenta, né? Como o meu pessoal fala. Ainda bem, né? Porque são qualidades que hoje são muito importantes. Muito. Você na política, se não tiver essas características, acaba sendo nula. Poxa, e como? E aí eu fiz o magistério e fui a primeira da minha família a entrar numa universidade. Que legal. E daí que, assim, as minhas irmãs vieram, meus primos vieram, e a gente tem construído isso. Mas a minha mãe, ela falava muito, e o meu pai, que eles queriam que a gente fosse independente, que a gente não dependesse de ninguém. E hoje eu entendo isso porque a minha mãe, por ser nordestina, meus pais foram casados ficaram juntos por 30 anos, foram casados, e o meu pai foi embora, separou da minha mãe, só que a minha mãe, ela era totalmente dependente do meu pai. Ela trabalhou fora para ajudar a cuidar da gente, ajudar o meu pai a construir uma vida. Só que a minha mãe era muito dependente do meu pai. A minha mãe, ela não resolvia nada. Minha mãe não sabia nada de banco, nem nada. E quando meu pai, eu com 10, 11 anos, eu saía para resolver as coisas do meu pai. Meu pai trabalhava, onde a prefeitura hoje é o Fácil em Arujá, era o Banco do Brasil, era o único banco que se tinha em Arujá, o Banco do Bradesco, era o único banco que se tinha em Arujá. Então, era fila, não tinha caixa eletrônico, e eu com 10, 11 anos ia tirar o pagamento do meu pai. Ele me dava o lerite, eu ia na boca do caixa tirar o pagamento dele. Então, eu pagava as contas do meu pai, tirava o salário dele, e quando meu pai foi embora, que caiu a ficha de que, assim, casamento não é herança para ninguém. Eu tenho um ótimo marido, sou casada há 27 anos, comecei a namorar com ele com 12, né? Estamos juntos até hoje, meu primeiro namorado, mas eu sou grata ao meu pai por essa visão. Cris, sou independente. Você falou tantas coisas importantes aí, eu vou tentar Vamos. pincelar coisas que sejam importantes para quem vai nos assistir. Eu vou começar nesse ponto que você falou uma frase que eu nunca tinha ouvido antes, mas faz todo sentido. Casamento não é herança para ninguém. Não. Quando a gente fala de mulher hoje, parece, quando a gente assiste televisão, ou quando vê alguma novela, ou quando vê algum filme, que as mulheres ocuparam o espaço delas e elas estão estabelecidas. Ainda não. Ainda não. Aí esse é o ponto que eu queria chegar. Ainda Às vezes em cidades, aqui em São Paulo, uma cidade desenvolvida como Arujá, é uma cidade muito rica e desenvolvida, temos pessoas de boa formação na cidade, empreendedores, e nós vemos que, olhando com uma lupa em Arujá, vamos ver mulheres vendo exatamente essa situação Sim. que você descreveu da sua mãe de anos atrás, de que confiando que o casamento talvez deu a ela uma segurança.
No seu dia a dia, e depois a gente volta um pouco sobre educação, que eu tenho uma pergunta para te fazer, qual é o perfil da mulher que procura a Cris para pedir ajuda hoje? O perfil da mulher que procura a Cris hoje é a mulher que está nesse ciclo de patriarcal e que quer sair desse meio. E o meu papel enquanto vereadora hoje e enquanto professora que eu sou, eu trabalho, agora não que eu tô com a molecadinha, né, os alunos de 5º ano, mas eu sou professora do ensino médio também, e eu sempre falei isso para as minhas alunas. A gente tem que se fortalecer, porque um diploma ele não faz ninguém, é o seu conhecimento. Então você precisa adquirir conhecimento para que você possa expandir e sair daquela vida que você tá ali. Porque eu venho de uma família pobre, mas eu nunca aceitei estar naquela condição. O meu marido é pernambucano e o meu marido, quando eu comecei a fazer faculdade, ele fez uma proposta para mim. Que eu parasse de fazer faculdade, que o que eu gastava, e isso porque ele era metalúrgico também, isso que, assim, aí para de fazer faculdade, que o que você gasta na faculdade eu vou te dar. Eu fui 1 ano para a faculdade com o sapato furado. Mas eu não parei a faculdade. Que história bonita. Não parei. E hoje ele não se arrepende. Porque eu sou formada, tenho 2 faculdades e sou efetiva no Estado e na Prefeitura. Lutei muito para isso. E eu busco isso, levar isso para as mulheres de Arujá. Porque nós não conquistamos ainda tudo que a gente precisa e quer. E diz aí os estudos, saiu um estudo essa semana, que para a gente alcançar a igualdade com o homem vai demorar 300 anos. Então eu não estarei mais aqui, meus filhos não estarão aqui, meus netos não estarão aqui. Quem que vai colher isso? Ô Cris, exatamente. Essa proposta que você recebeu dele, engraçado que alguns homens, quando fazem essa proposta, eles acham que estão fazendo um bem para a mulher. Sim. E, de repente, pode ser que alguma mulher possa achar até que é uma demonstração de carinho, de afeto ou de sentimento. Não é. Como que a mulher tem que traduzir uma proposta dessa? Na época, eu não entendia como um machismo. Sim. Isso é machismo. E nem o homem, talvez, que faça, entenda. Não. Porque ele veio disso também. A minha sogra nunca trabalhou. Eu tenho cunhadas que nunca saíram para trabalhar. São 10 irmãos, nunca saíram para trabalhar. E ele queria que eu fosse igual a uma irmã dele, as irmãs dele. Olha, minhas irmãs nunca trabalharam, porque você vai ser para trabalhar? Eu que tenho que te prover. E eu nunca quis isso, porque eu tive um pai que me ensinou que a gente ia correr atrás do prejuízo. E a mulher hoje, eu busco isso, mostrar para ela que quando o homem, ele passa a querer te podar de alguma coisa, talvez não seja até por maldade, mas é que hoje a gente tem muita informação. Sim. Mas que ela não precisa ser agressiva, mas ela tem que olhar pra si, sabe? Chacoalhar o cabelo e falar, não é isso que eu quero pra mim. Colocar o sapato furado ou não e ir pra cima. Furado ou não, ir pra cima. Porque a gente só muda a realidade da gente e da família da gente, daqueles que estão em torno da gente, se a gente tiver coragem. E às vezes o que falta pra gente não é determinação, mas é a oportunidade e a coragem. E essa coragem é o que eu quero mostrar para as mulheres de Arujá. Que, assim, eu estou vereadora hoje, mas eu venho de uma luta muito grande. Outras mulheres que estão lá na nossa cidade também lutando junto comigo. A gente tem uma rede de proteção forte, que estão lutando junto comigo. Também passaram por muitos problemas e a gente chegou em algum lugar. Então, essas mulheres, elas podem e devem chegar em algum lugar que vai fazer diferença na vida delas. Ô Cris, e você é mãe de uma menina? Sou mãe da Naira, de 23 anos, e que eu tenho lutado para que ela siga esse caminho. Mãe de uma menina. Menina. Você que é uma mulher que defende tantas mulheres, você é uma mulher que tem essa história bonita de determinação, de não estar satisfeita com a vida que você tinha, de enfrentar aí uma faculdade, 2 faculdades, uma eleição que é uma das coisas mais desgastantes que existem no mundo. 4 eleições, né? Eu ia falar uma e outra e outra e outra. Como que, de mulher para mulher, os conselhos que você dá para sua filha nessa área? Eu nunca escondi nada do que eu fiz ou deixei de fazer, eu procurei, porque eu já errei muito e isso me fez crescer bastante para Naira. Mas sempre falei para Naira o seguinte, Naira,
você tem que ser independente. Então, você tem que estudar, sempre cobrei isso muito dela, como eu cobro do Arthur também, que tem 17 anos. Você tem que trabalhar, você tem que ter a sua profissão. E por mim, eu queria muito que ela fizesse o que eu não fiz. Porque eu casei muito cedo, eu casei com 16 para 17 anos. Não me arrependo, mas eu deixei de fazer coisas que eu estava na época de fazer. Se eu tivesse estudado e trabalhado sem um casamento, eu teria viajado, eu teria conhecido outros lugares, outras pessoas, teria tido outra formação, teria conhecido culturas, coisas que eu não tive essa oportunidade. Então, eu busco mostrar isso pra ela. E a Naira tá com 23 anos, hoje é fisioterapeuta, tá fazendo uma pós, trabalha, tem conquistado as coisas dela. Então, eu tô realizada enquanto mãe, porque eu tenho mostrado pra ela e ela tem visto isso em mim. E uma pergunta interessante, porque as novas gerações, elas estão encontrando um mundo diferente. Muito diferente. Onde é mais fácil para elas falarem sobre alguns assuntos, foi mais difícil para você, muito mais difícil para sua mãe, e por aí vai. O seu discurso, Cris, quando você conversa com a sua filha, é um discurso que agrada a menina da idade dela? Não, às vezes não. Porque assim, eu tenho um papo muito aberto com a Naira, com as minhas sobrinhas, né? Como eu tenho com os meus alunos mais velhos. Só que com o aluno, o filho dos outros, você tem que ter um certo cuidado. Isso. Com a minha filha, minhas sobrinhas, não. Olha, isso aqui não é bom pra você. Mas o meu pai, ele sempre foi muito de conversar. A minha mãe, não. Mas a minha mãe, ela era muito sistemática. E a minha mãe sempre foi muito fechada. E a gente não tinha papo com a minha mãe. Nem quando eu virei mocinha, quem soube foi meu pai, por exemplo. Porque a minha mãe não tinha essa abertura com a gente. Somos 3 mulheres. E o meu pai, ele já era mais de conversar, mais de explicar. E eu trouxe isso pra mim. Então, assim, eu converso muito, explico muito, mas eu explico dentro da realidade. Olha, hoje você tem 23 anos. Ela tinha 18. Com 16 anos, a Naira teve um episódio que foi em uma festa de uma amiga de 15 anos e lá colocaram alguma coisa numa bebida. E a Naira nunca tinha bebido. E ela passou muito mal, fui buscá-la, passou muito mal, muito mal. Fui pra casa, levamos pra casa, levei ao médico. Quando foi no outro dia, a gente conversou. Eu falei, Naira, e aí? O que aconteceu? A mãe, não sei. A gente estava dançando, a gente estava lá comendo, peguei o meu copo e depois passei mal. Aí eu falei, olha, eu sempre cobrei de você, sempre falei o que pra você? Copo, a gente não pega da mão de ninguém. Bebida, a gente não pega da mão de ninguém. E a gente não divide com ninguém. Falei, por quê? Se eu não tivesse chegado, falei, coração de mãe é fogo, né? Eu não estava na hora de eu buscá-la ainda, e eu fui buscar mais cedo, porque assim, aquilo estava me incomodando, alguma coisa estava me incomodando. E aí eu falei, talvez se eu não tivesse chegado, Naira, cedo, quem sabe que tinha acontecido com você ali? Talvez o menino tivesse te levado para algum lugar, tivesse feito alguma maldade com você. E é isso. Então, assim, eu sempre mostrei para ela o problema, a problemática e o que aquilo poderia causar para ela. Então, assim, hoje ela escolhe. Olha, Naira, eu não gostaria que você fosse para um baile, mas você quer ir? Você sabe que pode ter uma consequência ruim. E aí, você vai ter que arcar com as suas consequências. Então, o jovem, ele não pode ser... Você não pode esconder dele. Eu acho que a gente esconder e você proibir é pior. Sim. Eu acho que você tem que explicar pra ele por que você não quer que ele faça aquilo. Que é muito mais fácil. Eu tenho um filho de 17 anos. Meu filho está na ETEC, estuda o dia inteiro. E ele tem amigos que já saem sozinhos. Vão pra baile, passam a noite fora. O Arthur nunca dormiu fora de casa. O Arthur, tanto o Arthur quanto a Naira, o Arthur, mãe, eu vou para um aniversário do meu amigo. Qual amigo? Aonde é? Eu vou levar, eu vou buscar. Se eu não posso, o pai vai comigo. Então ele tem horário. O Arthur nunca saiu pra baile. E esses dias ele chegou pra mim e falou pra mim assim, mãe, meus amigos querem ir pra uma rave. Eu falei, nossa, eu nem sabia que ainda existia rave. Eu já tinha escutado rave, porque na minha época tinha rave. Aí eu falei assim, você quer ir em rave? O que você quer fazer numa rave? O que faz numa rave? E a gente foi conversar sobre isso. Falei, filho, você não bebe, você não fuma, você não usa narguilé, você não gosta de música eletrônica. O que é que você quer fazer numa rave?
A gente conversou, ele me colocou as condições dele, eu coloquei as minhas e mostrei pra ele que aquilo ali não é um ambiente pra ele. Simplesmente ele aceitou. E não falamos mais de rave. Sucesso. Só que se ele quiser ir pra uma rave, Gessé, e se ele bater o pé que vai querer ir numa rave, eu sou obrigada a ir pra rave com ele. Porque sozinho ele não vai. E aí, quando eu disse isso pra ele, ele falou pra mim assim, mas a senhora vai em todos os lugares comigo? Eu falei, até o dia que eu achar que você não tem condições ainda para tomar, ter responsabilidade, eu estarei com você. Então, eu vou apresentar pra você aquilo que é bom e aquilo que é ruim, e aí você vai ter que decidir mais tarde o que você vai fazer da sua vida. Ô, Cris, fica claro que você realmente não abre mão do papel de mãe, né? Ah, nem um pouco. E eu acho que você está muito certa de fazer isso. Agora, como foi que você entrou para a política? Como foi que você decidiu que iria colocar o seu nome como uma pessoa que poderia concorrer a um cargo foi de vereadora, por exemplo? Eu não decidi não, fui levada a isso. Foi empurrada? Como foi esse empurrão? A minha avó sempre trabalhou com política e meu tio em Guarulhos também. Nós somos lá, a minha família é do Jardim Paravente em Guarulhos, e o meu tio é um militante político, Nerivaldo, e conhecido por Nery. E a minha avó sempre foi política. Minha avó sempre trabalhou com isso. E eu cresci trabalhando com a minha avó nas políticas. Então, ela era convidada pelos políticos da cidade para fazer campanha para eles. E o seu Abel, que era o antigo prefeito, a dona Flora, a primeira-dama, viviam na casa dos meus pais com a minha avó. Mas qual era o papel exatamente dela nessa campanha? Pedir votos. Ela era cabo eleitoral. Sim, ela era uma mulher influente, conhecida na região. Isso. Então, as pessoas... iam atrás dela. Ok, para ela fazer campanha para eles. E eles. aí você acompanhou isso, vendo a vovó trabalhando? Isso, acompanhava a minha avó. Então, na minha primeira votação, como eleitora, com 16 anos, eu montei uma equipe de trabalho também para pedir voto para um determinado candidato e depois nunca mais parei. E quando foi em 2000 e, sei lá, nunca mais parei, em 2008, 2006, um dos candidatos no qual eu havia trabalhado, na época, o Souzão, lá na cidade, aí ele falou pra mim assim, você vai ser candidata na próxima, porque você é super extrovertida, você fala bem, mas você até gosta. Então você você gostava dessa parte de articulação, mas você mesmo não tinha pensado nisso? Não, nem um pouco, eu gostava de pedir voto, gosto de conversar, professor, é isso. Você gostava de gente? Gostava, nossa, então eu ia pedir voto, abria a reunião pra eles, e aí passou, quando foi na época de se filiar, eu não era filiada a nenhum partido, aí ele me filiou, falou, não, você vai vir candidata. Aí me filiou, vim candidata com eles, mas eu não tinha esse conhecimento do que fazia o vereador, eu sabia pedir voto. Então, eu acredito que o que ele viu em você foi uma liderança. Sim. Ele enxergou uma liderança, o seu carisma, o seu jeito de conversar, e aí ele falou assim, não, tem uma candidata aqui pronta. Isso. E aí ele colocou o seu nome, mas eu você não sabia aceitou. Qual era o papel, né? O que eu deveria fazer. Até mesmo você ganhou a primeira eleição? Não, aí eu fui candidata, fiquei suplente dele. Você ficou suplente dele. Fiquei suplente dele. Chegou quase lá e foi suplente do próprio. Aí disputei mais a segunda eleição. Aí na minha primeira eleição, aí eu falei assim, não, é isso que eu quero pra mim. E aí continuei trabalhando como professora, fazendo meus trabalhos sociais na cidade, ajudando, e não parei. Fui para uma segunda eleição, perdi de novo, suplente de novo. Não desisti, continuei, na minha terceira eu fui eleita. Quando você é oficialmente nomeada suplente de alguém, sim, o que pode acontecer com você? Você tá lá, oficialmente você não é vereadora. Não recebe nada, fica lá esperando que algum vereador fosse nomeado para alguma secretaria? No caso, aquele do partido, né? Vamos supor, eu era suplente, na época era o PFL. Qualquer vereador que subisse, né, para ser secretário, para ser adjunto, pedisse licença, eu tomaria, assumiria a cadeira deles, mas não foi o caso. Então você viveu duas eleições sua perdidas. Camisa, e aí, mais aquele seu jeito de brigar e de lutar, falou assim, não, vou de novo. E fui. Você disse que fazia trabalhos sociais já antes de ser vereadora. Sim. O que eram esses trabalhos sociais? E você ainda faz os mesmos ou mudou um pouco o que você faz? Mudou um pouco. Ali em Arujá, a gente sempre teve um problema muito... Eu moro no maior bairro da cidade, mas é um bairro carente. E a gente sempre buscou trabalhar ali, ajudando ali na parte assistencial mesmo. Né?
E eu, como professora, eu sempre busquei trabalhar muito mais com as crianças, os adolescentes, final de semana, nas escolas. Então, assim, a gente procurava fazer um trabalho mais voltado para eles. Como você falou que é professora municipal e estadual, Sim. foi isso que eu entendi. Sim. Então, geralmente, as escolas estaduais e municipais recebem as camadas mais carentes Sim. dos alunos para estudar. Sim. Que foi onde eu estudei, escola Sim, estadual. Eu E lá você consegue enxergar, dentro daquele grupo de alunos, aqueles alunos que são mais carentes. Porque falta na escola, ou dificuldade, ou porque chegam com fome na escola, Sim. ou sem calçado, alguma coisa assim. Isso. E aí você tinha um trabalho de identificar essas pessoas Isso. e tentar levar algum tipo de ajuda. E eu sempre tive, assim, muita determinação e sempre tive sorte também. Porque eu sempre, como trabalhei, né, sempre pedia votos, trabalhava com os prefeitos e tal na cidade. O seu Abel, que mandou, né, foi o nosso prefeito muito tempo lá na cidade. Então, todos os problemas que a gente tinha, eu levava para eles. Então, assim, seu Abel, tá precisando de alguém, tá precisando de uma ajuda aqui, né? Então, a gente corria muito atrás da ajuda mesmo do poder público para ajudar essas pessoas. E a gente veio seguindo. E quando eu me tornei, eu busquei ser vereadora, eu queria mudar a realidade dos meus alunos, mudar a realidade do meu bairro. E era uma forma que eu achei de contribuir com a minha sociedade. Porque eu acho que a gente cresce com exemplos, né? E hoje, lá no Barreto, por exemplo, as nossas crianças, hoje não, que tem bastante coisas assim para se fazer do governo federal, estadual, municipal, mas a gente cresceu na rua. Não tinha nada para se fazer. Você ia para a escola, depois você ficava na rua. Não tinha um curso, não tinha uma atividade esportiva, não tinha nada para se fazer. E quando a gente fala assim, olha, aquele ali foi ladrão, usuário de drogas, é porque o crime ele é mais atrativo, ele chega mais rápido. Então, eu sempre pensei que o crime, ou o que quer que seja, droga, ele está presente no dia a dia Sim. da criança, do adolescente. Porque ele pega a fragilidade daquela família, daquele adolescente que quer ter um tênis caríssimo e ele não pode. Então ele vai ter de que jeito? E a lógica da recompensa do crime, que te dá imediatamente alguma coisa. Sim. E o Estado muitas vezes não consegue estar, e muitas vezes a gente está ocupado, por exemplo, eu imagino que você seja uma mulher que trabalhe, 15, 20 horas por dia. Isso aí também. Então, e não dá para atender todo mundo. Não. Mas o crime está perto dessas pessoas. Sim. A sua voz, hoje, ela é ouvida, é usada, e eu queria também tocar no assunto aqui. Neste mandato, você é a única mulher da Câmara dos Vereadores de Arujá. O que é ser a única mulher num lugar que a gente sabe que predominantemente é masculino? 50% da população é feminina. 53%. 53% no número atualizado, mas na representação, quer seja na Câmara dos Vereadores ou entre os deputados e senadores, o número não é correspondente, não é igual. Não, no cenário nacional, hoje, nós somos 18% só 18%. de representatividade feminina, né, em todo o cenário político. E a maioria das câmaras tem uma representante, olha lá, temos câmara que não tem nenhuma. Sim. Já tivemos época em Arujá que também não teve nenhuma. Então vamos lá, hoje no seu dia a dia, Cris Acorda, vereadora. Você não só é vereadora de Arujá, mas você é a única mulher da casa. Então, assim, é diferente, assim, você pode errar menos do que eles, talvez, a cobrança que existe. Como funciona isso na sua cabeça? Gessé, hoje eu trabalho num lugar harmonioso. Por quê? No meu mandato passado eu sofri muito, isso porque nós éramos em 2 mulheres, mas ela era uma Câmara mais machista do que hoje. Porque nós tínhamos um embate muito grande com 2 vereadores, no máximo, mas a gente tinha um vereador ali que ele era muito machista e, assim, mulher pra ele era coisa. Só que ele fazia muito barulho, né? E eu sou uma mulher reativa. Eu não consigo escutar e ficar quieta. Isso não é de mim. Pelo contrário. Então, foi um mandato muito pesado, muito difícil, mas que eu aprendi muito, porque para lidar com eles era uma Câmara muito experiente. A maioria deles ali eram 9 veteranos, que já tinham 3, 4, 5 mandatos. Então, eles sabiam o que eles estavam fazendo. E eu era o meu primeiro mandato. Mulher e
com dificuldades para você acessar ali, né, as comissões, para você ter acesso a tudo. Então, eu tive que aprender muito, correr atrás do prejuízo. Hoje eu trabalho numa Câmara mais harmoniosa, sou a única mulher no meio de 14. Eles são homens que têm lá, né, querendo ou não, o seu machismo ali enraizado, porque não tem jeito, mas a gente tem trabalhado com respeito, com cordialidade, Então, e assim... Eu acho que existe um diálogo melhor, mas existe também uma história que você construiu. Muito. Então, esse é o de seu... enfrentamento. Este é o seu segundo mandato. Meu segundo mandato. Então, no seu primeiro, você arrancou toco, mostrou quem era a Cris, trabalhou... Eu tive que fazer isso. Porque, assim, no meu primeiro mandato, porque a mulher, quando ela grita, ela é louca. Isso, o homem não. É verdade. Não. Então, eu era louca, destemperada e qualquer outra coisa a mais. Mas eu já sou pequenininha, tenho 1,50m, né? Quando tirando o salto, que a gente tem que usar salto para ficar um pouquinho maior, eu tinha que falar alto. Se eu não falasse alto, se eu não me fizesse ali presente, eles iam me engolir. Essa é a verdade. Mas, Cris, as pessoas te acompanham hoje. Hoje, com rede social, as pessoas conseguem entender um pouco mais quem é Cris. Sim. Você não acha que, de alguma forma, ou de muitas formas, as mulheres não se identificam mesmo com essa mulher mais autêntica, que fala alto, que briga, e fala assim, essa mulher aí é a mulher que eu quero seguir, eu quero votar nessa mulher. E eu acho que até alguns homens, mais assim, que tentam se despir desse machismo ensinado, eles olham e falam assim, essa mulher aí, ela é valente, vamos votar nessa mulher aí, vamos acompanhar ela. Eu acho que sim, porque essa é a luta, esse é o trabalho que eu tenho tido. De mostrar para as mulheres que, assim, é esse o meu lugar. É aqui que eu quero estar, então é aqui que eu tenho que ser respeitada e a minha voz vale tanto quanto a dos outros. Por que o meu voto vale menos que o voto de um homem lá dentro? Não, eu recebi votos tanto quanto ele. Fui eleita, estou ali trabalhando. A diferença de uma mulher, Gessé, o que acontece? O homem é muito mais prático para vocês estarem, vamos supor, você é vereador. Você pode ir num jogo de futebol. Não que eu não possa. Mas aqui eu vou fazer o quê no campo de futebol onde só tem homem ali? Eu não vou discutir primeiro que eu não sei discutir futebol. Eu não tomo cerveja, eu não bebo cachaça, eu não vou num boteco discutir, sei lá o que, com um homem ali que estão jogando sinuca, nem sei jogar aquilo. Sim, é outro ambiente, é outro talvez. ambiente. Então, nós, mulheres, eu falo assim, nós somos 1.001 utilidades. Eu acordo por volta de 5h30, 6 horas da manhã, tenho um marido que me ajuda muito, 7 horas eu estou dentro da sala de aula, 30 alunos de manhã, até 1h da tarde, então eu faço a minha obrigação de manhã. Tenho uma equipe de trabalho muito boa, porque o meu gabinete, senão eu também não mandaria. O meu gabinete é muito bom, as minhas meninas tomam conta, gerenciam a minha vida política na parte da manhã. Quando chega a tarde, 2 horas da tarde, vou para a Câmara, quando eu não tenho reunião externa. E aí, ali a gente resolve o que tem que fazer, a reunião é sobre assuntos do gabinete, pessoas que vão procurar a Procuradoria da Mulher, porque agora eu sou a presidente da Procuradoria, então eu recebo mulheres ali, né, que infelizmente tiveram problemas de assédio, violência doméstica e tudo mais, a gente encaminha para os órgãos que tem que encaminhar. Então, assim, essa é a minha rotina. Eu não tenho horário para dormir, eu tenho horário para acordar. Quando eu me atraso, eu acordo 6 horas. Quando eu não me atraso, eu acordo 5h30. Mas eu não tenho horário para dormir. E aí, é meia-noite, 1h da manhã, 2 horas da manhã, o celular tá ligado 24 horas. Eu já, naquela época do Covid, eu já te liguei. Sim. E eu sei que você é uma mulher que atende as pessoas. Sim. Você deixa o seu número para as pessoas. Sim. E você realmente atende e se compromete em ajudar. A rede social tá lá, o meu número. Isso, né? Então isso é uma coisa, acho que muito diferente, que as pessoas estão aprendendo a lidar também. Eu tenho uma pessoa que me representa, o contato dela está aqui. Eu entendo que muita gente deve pedir coisas absurdas, talvez nem sejam da alçada, mas muita gente pede coisas pertinentes que você, no seu caso, tenta fazer. Cris, essa Procuradoria da Mulher, o que é essa Procuradoria da Mulher, da qual você é presidente? Eu vi que você realizou alguns eventos aí recentemente. Eu queria que você falasse o que é essa Procuradoria e qual é o projeto que você está pilotando nela. A Procuradoria da Mulher ela é um órgão independente dentro das câmaras municipais para acolher demandas específicas para as mulheres. Então, tudo que for de projeto tem que passar pela Procuradoria da Mulher. Como eu sou a única mulher lá na Câmara, eu sou a presidente, fui eleita presidente da Procuradoria, fui eu que fiz o projeto de resolução na Câmara.
Este foi o nosso primeiro evento ontem, né, no dia 8 de março. Tivemos a Michele Barros, a jornalista da Globo lá na Câmara, falando sobre o empoderamento feminino. Foi muito gostoso, muito legal. E eu tenho trabalhado para criar leis para políticas públicas efetivas para as mulheres arujaenses. Então, o meu papel ali na Procuradoria é receber a denúncia, receber a sugestão e trabalhar com os órgãos municipais. A gente trabalha com a OAB, a gente trabalha com o Ministério Público, a gente trabalha com a Prefeitura. Então, uma mulher chegou ali e ela foi... vereadora, eu quero me separar do meu marido e eu não sei o que fazer. Tá, mas quer separar do seu marido? Por quê? Ah, porque ele me bateu, porque ele me bate, porque ele me prende em casa, porque... E aí, eu, enquanto vereadora, eu não faço esse julgamento e eu acolho esta mulher. Eu acho só abrindo parênteses, quando a gente fala de tratamento para mulher, o que a mulher sempre sentiu falta foi este acolhimento. Isso. Porque ela ia muitas vezes numa delegacia, não haviam delegacias de mulher, em muitos lugares ainda não existem, e era atendida por um homem. Que para ele é tudo normal. Para ele é normal. Ou o que você fez para que isso acontecesse com você? Isso, com aquela cultura de passar a mão na cabeça do homem, de libera o senhor, e a senhora vai para casa, vai fazer seu feijão, essas coisas absurdas. E quando a mulher, à medida em que ela não se sentia acolhida, ela já se sentia desestimulada a procurar ajuda numa segunda, terceira vez. Então, só esse acolhimento, eu estou abrindo esse leque nesta palavra, porque eu acredito que o que muitas dessas mulheres estão passando por alguma situação de violência física, emocional, sexual ou patrimonial, depois eu queria que você falasse um pouco sobre isso, violência patrimonial, que parece que os homens estão querendo o patrimônio das mulheres hoje. Elas não se sentem acolhidas. Não. E esse é o meu papel. Eu recebo essa mulher, a gente tem uma sala lá reservada só para isso. Recebo, a gente conversa e ali eu encaminho. Aí na nossa rede de proteção lá em Arujá, nós temos psicóloga, advogada, OAB, a Delegacia da Mulher, que é a nossa delegada doutora Vanessa. Promotoria. Assistente social, promotoria, saúde, o CREAS e o desenvolvimento econômico. Por quê? A gente caminha para o psicólogo, aí a psicóloga vai encaminhar depois para o advogado e, dependendo do assunto, vai para a delegada, que vai pedir a medida protetiva para a promotoria e assim vai. Só que ela não para ali. Ela não chega ali, olha, eu vou te encaminhar para psicólogo e acabou. Não. Olha, você estudou? Você não estudou? Então nós vamos estudar. Vamos arrumar um curso para você. Você vai fazer curso. Você trabalha? Precisa de um emprego? Vamos arrumar um emprego para você. A primeira-dama tem feito um trabalho excepcional na cidade com isso. Ela faz parte da nossa rede de proteção. Então, a gente faz curso com essas mulheres. A gente encaminha pro mercado de trabalho, para ser empreendedora, porque às vezes ela não quer sair para trabalhar fora, porque tem filhos, quer trabalhar em casa, então vai fazer o quê? Vai criar um salão de cabeleireiro? Vamos, alguma fazer coisa. Unha, sobrancelha, o que quer então que seja. A gente quer que essa mulher, ela seja independente de qualquer forma, seja dentro da casa dela, fora da casa dela, vai trabalhar fora, não importa. Então, assim, esse é o nosso papel, e o meu papel tem sido esse. Então, a Procuradoria, ela tá ali para proteger a mulher. Proteger. E a gente só protege se a gente cria leis que favoreçam essas mulheres. Então, eu tenho feito leis ali. O governador, o nosso deputado, né, o agora secretário Roberto de Lucena, tem me ajudado bastante com isso. E o governador, ele aprovou esses dias, agora ontem até saiu nas redes deles lá, da secretária da Mulher, uma lei que protege as mulheres nos bares, restaurantes, boates e tudo mais. Essa lei nós fizemos lá em Arujá, em 2019. Uau, então o embrião foi Arujá e aí... Então, algumas outras câmaras devem ter feito também. Sim. Só que hoje ela está no nível estadual. Isso é muito bom. Porque eu, enquanto município, nós colocamos cartazes. Não sei se você conhece a Gabi do Senhor Empadão. Conheço. Eu fui no Senhor Empadão comer uma empadinha. Tô lá comendo uma empadinha, eu e minhas irmãs. E de repente fui ao banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu tirei foto. Estava lá o meu cartaz com a minha lei.
Que orgulho, né, Cris? Opa, tirei foto, chamei a Gabi, falei, Gabi, precisa. Ela falou assim, Cris, foi a melhor coisa, porque se a mulher, se ela se sente, né, assediada, assediada, ela tem com quem contar. Então, o dono do estabelecimento, ele tá ali para ajudar. Isso foi uma lei. E hoje, no âmbito estadual, todo mundo é obrigado a fazer. E a mulher precisa dessa proteção. Porque muitas vezes ela saiu agora, né? Direto alguém morrendo aí por aplicativo, que vai fazer encontro por aplicativo. Gente, é uma loucura isso. Sim. Mas se você sai, você vai tomar uma cerveja, encontrar alguém, um refrigerante, você não conhece a pessoa no shopping. Às vezes a pessoa é um maníaco, é um doido. Você viu alguém ali, o restaurante, ele tem que estar preparado para socorrer essa mulher. Sim, isso daí é você corresponsabilizar as pessoas por uma pessoa que é mais vulnerável, que é a mulher. Eu acompanhei a divulgação dessa lei e eu fiquei assim, feliz, e ao mesmo tempo a gente fica pensando assim, puxa, agora que eles conseguiram pensar nisso, porque eu imagino que quando você apresenta um projeto, você tem que ter um trabalho de convencimento, de explicação, e quando está tudo explicado, tem que explicar de novo, e as pessoas às vezes não têm a sensibilidade. A gente sempre fala assim, de qual lugar você fala? Porque um homem sentir medo é uma coisa, a mulher sentir medo é outra. E uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa dizendo o seguinte, os homens têm medo de ir para a prisão porque eles têm medo de serem violentados sexualmente na prisão. Este é um medo que muitas mulheres têm 24 horas por dia. E então, quando alguém toma essa iniciativa, que no caso você tomou em Arujá, a gente tem que falar mais sobre isso, explicar um pouco mais sobre isso, porque isso sim é um serviço de uma utilidade pública, nós estamos protegendo nossas mães, nossas mulheres, nossas filhas, as pessoas que nós amamos. E a partir do momento que tem um caminho para a mulher pedir ajuda, eu acredito que sim, elas se sintam mais confortáveis para realmente estarem onde elas quiserem estar. Né? Mas você sabe que é um problema que a gente tem e que eu acho que a gente vai ter que começar a discutir isso? A escola deveria ter uma matéria, uma disciplina para a gente discutir política, a vida financeira. Sim. E por quê? As pessoas não sabem qual é o papel do político. Sim. O vereador, ele está ali para fiscalizar o prefeito, para indicar sugestões ao prefeito do que ele deve fazer. Por quê? Porque a gente está na rua, a gente está mais próximo da população. Ele está ali para requerer respostas do executivo, né, do prefeito, por que ele não fez aquilo. E o vereador, por exemplo, como deputado federal, estadual, ele não é executor. E as pessoas, às vezes, elas cobram da pessoa errada. E a gente a população ela tem que aprender isso. Então, o papel do legislador é legislar. E o papel do executivo é executar. Então, a gente cria leis, porque não foi o governador, por exemplo, que ele sancionou uma lei, mas foi um deputado que fez. Sim. Então, ele sancionou. Hoje, aquilo ali está tomando uma proporção grande, por quê? Porque é o governador que fez, como lá em Arujá. Eu fiz a lei, o prefeito sancionou. Só que a gente precisa dar visibilidade a isso e ensinar as pessoas aonde cobrar, como cobrar e quando cobrar. E as pessoas não querem discutir política. Elas querem discutir assistencialismo. Quando eu disse para você que quando eu estudei e que meu pai ia até o bazar comprar o nosso material escolar, na minha época, na sua época, na época das minhas irmãs, a gente não recebia nada do governo. Nada. E ninguém reclamava, ninguém brigava. A gente ia para a escola, um tinha estojo, outro não tinha, um tinha lápis, outro não tinha, um tinha um caderno melhor, outro não tinha. Hoje, o governo estadual, federal, municipal, ele dá condições para todos estudarem. E tem gente que não quer estudar. Então, isso é complicado. A gente precisa ensinar, que é o que eu falo para os meus alunos, o diploma não vai fazer você. É você que vai fazer o seu diploma. Porque você pode ter se formado lá na pior universidade. Mas se você foi atrás da sua formação, você vai ser um ótimo profissional. E você vai se destacar nisso. Então, é isso que a gente precisa ensinar para as pessoas. E eu tenho buscado fazer isso. Gente, olha, eu estou aqui para criar leis
para efetivar a política pública para melhorar a nossa vida. E principalmente hoje a vida da mulher, do idoso e da criança no município. Perfeito. Ô Cris, quando você fala de o brasileiro de modo geral, ele não sabe votar, e eu acredito nisso, eu só queria aprofundar um pouco, porque é comum, ou foi comum, que a gente ouvisse em rodas de pessoas a seguinte conversa. Eles escolhiam os cargos executivos, passionalmente, o presidente, o governador ou o prefeito, e os demais cargos, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador, parece que as pessoas tratam eles como pequenos. Ah, eu pego esse papelzinho que tiver aqui, qualquer um. Afinal de contas, são muitos números para decorar, são muitos nomes, são muitas pessoas disputando, e acaba sendo uma coisa tão injusta e tão absurda que nós temos nas instâncias federais nomes de pessoas que foram absurdamente bem votados, que jamais deveriam ter sido políticos, né? Isso deve acontecer também na esfera municipal, porque quem gritou mais ou quem tinha mais verba, quem tinha mais dinheiro para gastar. O que a gente pode fazer efetivamente? Você falou que nós devíamos ter um projeto. Os seus projetos hoje, eu imagino que o seu tempo deve ser tomado totalmente com a questão da mulher, que é um universo aí. Mas você tem projetos também aí que falem sobre empreendedorismo, sobre educação financeira, educação política, que você tem alguma coisa já desenhada na sua cabeça ou alguma luta que já está sendo travada aí nos corredores? Então, enquanto município, a gente não tem competência para fazer isso. Quando a gente fala em adquirir alguma disciplina, colocar na grade horária, isso é só o governo federal, né, no caso, que pode fazer. Passa pelo MEC. E é o Congresso que decide. Então, a gente não tem como fazer. O MEC não tem autonomia? Isso tem que passar pelo Congresso também? Quando você vai mudar a grade, sim. Então, a reforma que teve agora do novo ensino médio é uma discussão que o MEC levou para o Congresso e o Congresso que decide, avalia e estuda. E por isso que eu falo que, às vezes, a gente reclama muito disso. Não é discutido aqui embaixo e a gente decide. Não. Os políticos, né? Nada contra, mas, por exemplo, né? O dono do círculo que nunca estudou, que vai lá aprovar a lei que... Né? Que para ele talvez nem compreenda. Isso. Porque quando a gente fala de Congresso, a gente tem uma pessoa que é da Fazenda, tem uma pessoa que é da filho de médico, tem várias cabeças ali. Temos. E na educação... 513 cabeças. E muitas vezes tem que ser decidida, né? Sim. 2 vezes, Sim. né? Com 2/3 da casa, duas votações. aquela coisa toda, para tornar-se uma emenda constitucional, por exemplo. E, Cris, então demora-se muito tempo. E talvez quando alguém chega a decidir, talvez aquilo não seja tão relevante quanto nos primeiros movimentos. Você acha que as ONGs têm um papel com isso? Os empresários têm alguma obrigação? O que a gente pode fazer para acelerar isso? Olha, hoje com o mundo tecnológico, eu acho que a melhor coisa que a gente poderia fazer era informar dentro da tecnologia. Porque toda criança hoje já nasce com um celular na mão. Sim, sabe usar melhor do que a gente. Já nasce o celular na mão. Então, os nossos alunos, eles têm um acesso. Apesar de que, assim, tem na pandemia mostrou isso muito bem pra gente, né? A internet hoje, acho que no Brasil, não sei no mundo, mas no Brasil é muito ruim. Né? Não adianta você pagar 1000 megas ali que não chega. É incrível aquilo. Você paga por um serviço que não chega para você. E agora é 5G, pode ser 10G, não chega. Então, assim, a criança da área rural não tem acesso, a escola, né, mais distante também fica mais difícil para a gente trabalhar. Mas todo mundo acaba, querendo ou não, tendo uma informação mais fácil. Então, eu acho que a melhor forma seria alguma coisa na área tecnológica. Muito bem. Sabe? Para chegar ali e ajudar com que a gente tivesse essa maior... Porque para eles é muito mais prático, mais fácil. A gente, enquanto professor, a gente está, né, então, ali. Aí a gente volta a falar sobre educação, que eu sei que isso mexe com você. Eu vi um professor falando sobre educação e ele fez uma provocação. Ele disse o seguinte: nós chamamos as matérias de disciplina. Nós chamamos o conteúdo de grade. E nós chamamos o tempo de carga horária. É pesado. Tudo é pesado, né? Tudo isso dói na gente. Ao passo que em escolas de primeiro mundo, acho que a gente pode citar exemplos de educação
Eles falam muito sobre educação na Finlândia, educação no Canadá, esses exemplos maravilhosos que a criança... Suécia, que as crianças aprendem jogando, aprendem brincando, aprendem conversando, né, trocando. Às vezes não tem tanto aquele certo e errado, existe o crescimento coletivo. Eu acredito que a tecnologia, sim, ela vai equalizar, mas eu lembro de cenas como aquele garotinho subindo numa árvore para tentar um sinal de internet, para tentar estudar. Então, essa disparidade ainda é um inimigo para a gente combater. Cris, o que você pensa sobre o futuro da educação? Eu queria que a gente chegasse a uma educação como na Finlândia, né? Em tantos outros países. Mas você sabe o que é pior? Lá na Finlândia, lá nos países de primeiro mundo, né? Eles têm uma condição de vida totalmente diferente da nossa. E aí, olha só. Em relação às necessidades básicas já supridas? Tudo. Estamos em época de chuva. Como é que um aluno que mora numa casinha de 2 cômodos e um banheiro, de telhado, com o pai, a mãe, 2, 3 irmãos, ele pode estar com o tabletzinho dele para fazer atividade, jogos e aprender. Mas aí deu a chuva, veio a ventania e levou o telhado da casa dele. Como é que ele vai estudar? Como é que ele vai se preocupar com aquilo? Por mais que as crianças, eles têm sentimentos. Eles estão vendo ali o sofrimento do pai, da mãe. A gente tem muita criança, e eu sei disso porque eu trabalho com isso, a gente tem criança que vai para a escola e ele esconde a bolachinha no bolso, porque ele tem que levar para casa, porque quando ele chegar em casa, ele não tem o que comer. Então, a gente está falando de uma parcela da população que hoje o filho daquele que tem mais condição, ele paga uma escola particular para o seu filho. A mãe está em casa ou tem um horário para chegar em casa para ajudar os seus filhos a fazerem atividade. Um trabalho de home office, um trabalho part-time. Ele tem todos os recursos tecnológicos. E quando ele estiver na época de ir para a faculdade, ele vai para uma faculdade pública. Sim. O filho do pobre, daquele trabalhador que mora numa casinha simples e que tem pouco recurso, ele vai estudar a vida toda na escola pública. E ele vai ser 1 em 1000 que vai conseguir ir para uma escola pública, para uma faculdade pública. Porque é aquele que tem um QI a mais. E os outros vão pagar uma universidade particular para ter o seu diploma. Para tentar concorrer com aquele que não tem. Que tem uma condição diferente. Então, a gente precisaria mudar o social primeiro. A vida deles. A gente precisa começar lá de baixo. Dar condição para o pai, para a mãe, para essa família ter condição. Porque eu tenho aluno que tem lá a mãe que ajuda, o pai que ajuda. Mas eu tenho aluno, e eu digo no geral, que a mãe sai para trabalhar 6 horas da manhã, pega transporte, pega trem, 4 horas dentro do transporte. Quando ela chega em casa, a criança está dormindo. Ela não vai ter tempo de olhar o caderno. Ela não vai ter tempo de olhar a agenda. Ela não sabe nem o que aconteceu naquele dia. Porque quando ela chegar em casa, ela ainda vai ter que cuidar da roupa, ela vai ter que cuidar da janta, deixar a comida pronta para o outro dia. Então, a vida da brasileira, do brasileiro, é bem diferente. Mas eu gostaria muito, e eu trabalho, eu falo assim, que a gente tem que começar dentro da casa da gente. E a minha casa é a minha cidade. Então, eu busco trabalhar dentro da minha cidade, fazendo essas políticas públicas acontecer, para que um dia a gente consiga levar para o macro. Quem sabe um dia o Brasil, com as suas políticas públicas, ela consiga atingir dali de baixo, para que a gente tenha uma educação realmente de qualidade e efetiva para todos. Porque a gente precisa disso. Porque eu acredito que a gente só muda a realidade das pessoas com uma educação de qualidade. E, infelizmente, a educação de qualidade hoje, ela não está no Estado. Ela está dentro das escolas particulares. E nem todos podem pagar. Eu vim de escola como você veio de escola pública. E a gente teve, para se formar e ter uma qualidade educacional boa, a gente teve que correr atrás de outros recursos para nos ajudar depois. Olha, eu vim da escola pública e eu contei com a ajuda de professores que foram heróis. Porque eu não entendia totalmente o que acontecia lá, mas a gente sabia que eles eram mais atenciosos com os alunos,
dispensavam tempo, paravam a aula para conversar, para explicar as dificuldades do país e o que eles estavam fazendo. E hoje, quando eu olho para trás e vejo o quanto eles se esforçavam para cruzar a cidade para dar aula na escola no bairro que eu morava, o quanto eles ganhavam pouco para fazer aquilo que eles faziam e o quanto que eles levavam a sério o que eles faziam, porque muitos desses professores, ou alguns, eu não sei exatamente quem sou eu para julgar, eles desistem no meio do caminho. Desiste porque no tempo dos nossos avós o professor ele era muito melhor remunerado. E respeitado, né? Os professores, eles contam, o professor entrava de terno na sala de aula, os alunos ficavam em pé esperando o professor chegar. E ele não era respeitado só pelo aluno, ele era respeitado pela família. Isso. Os meus pais nunca aceitaram que a gente levantasse a voz para o mais velho, que dirá para um professor. Hoje, o pai, ele autoriza com que o filho desrespeite o professor. Sim. Então, parte do pai. Por quê? O pai, ele não chega mais na escola para falar assim, professora, eu vim aqui porque o meu filho foi mal na prova. Não. O que você fez que o meu filho... Então, assim, o problema é o professor, não é o filho. Aí você vai falar pro pai, pra mãe, olha, ele não tá fazendo atividade, olha, ele não tá realizando as tarefas de casa. Pra tudo isso tem uma desculpa. A desculpa olha, sabe, inventa ainda, viu? Inventa, olha, ele não fez porque o tio morreu, então não deu pra fazer. Coisas assim que você fala assim, gente... Então, é uma reação em cadeia, assim, tão horrível. E eu entendo o que você fala, e eu já ouvi algumas pessoas assim... Quando eu era garoto na escola, um colega falou assim, eu não tenho que ficar ouvindo o professorzinho falar. E, na verdade, é um discurso do pai, né? Um discurso do pai. E só que o tempo passou e aquele aluno, ele nunca evoluiu, porque o pensamento dele era esse. Ao passo que nós falamos agora de países desenvolvidos, né? Nos países desenvolvidos na questão da educação, se a gente falar também de Japão, se a gente falar de Coreia do Sul, os professores eles são muito, muito, muito respeitados. Muito. Que é um caminho que eu acredito que seja... Eu acho que você falou, você está coberto de razão na questão social, a questão do professor, a questão do aluno. Então, eu acho que se a gente enxergar qual é o nosso papel e a nossa responsabilidade nessa cadeia, tem tudo para melhorar para a gente ser um país... Cada um fazer a sua parte. Isso. E faço uma ressalva que tem muitos professores ainda, heróis, que estão fazendo um trabalho assim que, além do que eles recebem, além do que eles são combinados, responsáveis por fazer, e que estão mudando a vida assim de algumas pessoas. E ainda bem, aplausos para essas pessoas, né? Que surjam mais como eles. Cris, a última pergunta. Sim. Esse papo está muito gostoso, mas eu tenho um limite aqui de tempo para a gente encerrá-lo. Cris, quando a gente fala de legado, você é uma mulher que toca a vida de muitas pessoas, porque muitos professores se tornam inesquecíveis na cabeça do aluno. Eu acredito que você acaba sendo uma referência feminina de mãe, talvez para aquele que não tem mãe, até de pai para aquele que não tem pai, que está lá e que vê você como uma figura de autoridade. E agora também como vereadora, pela segunda vez, uma liderança na cidade. Qual é a ideia de legado que você tem, Cris? Por que você trabalha tanto? Por que você faz tanta questão de estar com tanta pessoa diferente, com demandas diferentes? O que você pensa sobre isso? Olha, você sabe que você está me fazendo pensar. Por que eu trabalho tanto? Mas tem pessoas que trabalham muito para ser rico. E o meu pastor e deputado Roberto de Lucena, ele falou para mim assim, na minha primeira campanha, Cris, você está entrando na política para trabalhar e fazer algo pelo próximo, ou você está entrando na política para ficar rica? Aí ele falou assim, eu quero essa resposta sincera. Aí eu falei, pastor, eu quero entrar na política porque eu acho que eu posso contribuir e levar alguma coisa de melhor. Porque eu não estou concordando com aquilo que eu estou vendo no cenário político. Então, se eu estou inconformado com aquilo, eu tenho que trabalhar para melhorar aquilo que eu acho que está ruim. Ele falou, tá. Porque se você falasse para mim assim, é para eu ser rica, eu já ia falar agora para você, não vou te apoiar e você também não vai entrar. Ele falou, porque político não fica rico. Aliás, ninguém fica rico trabalhando. Você fica rico se você roubar de alguém. Agora, é diferente você
criou uma empresa e você deu condições para ela avançar. Então, você prosperou o seu trabalho. Agora, é uma lojinha e você está vendendo meia naquela lojinha e, de repente, você ficou milionário vendendo aquela meia ali, mas não saiu uma meia daquele carrinho, alguma coisa está errada. E nós, políticos, eu sou política, eu tenho isso comigo. O meu legado é fazer com que a vida das pessoas melhore. E fazer com que a vida das pessoas melhore só vai melhorar, só vai fazer se eu criar leis que favoreçam isso. Então, esse é o meu papel. Eu quero que as pessoas amanhã ou depois... porque ser político é passageiro. Eu sou professora. Esta é a minha profissão. Mas eu não sou vereadora, eu estou vereadora. E quando eu não estiver mais vereadora, quando eu não estiver mais na política, eu quero que as pessoas lembrem de mim e falem assim, olha, se hoje existe isso, é porque a Cris lutou por isso. Então, eu quero que os meus alunos tenham uma melhor qualidade na escola. Eu quero que as mulheres lá na minha cidade, elas tenham uma vida melhor. Eu quero que elas deem condições para os filhos dela, para que elas, sabe, olha, a minha mãe, eu sou melhor hoje porque minha mãe me ensinou, e a minha mãe me ensinou, e minha mãe me ajudou, porque a Cris fez uma lei que ajudou a minha mãe a sair daquele problema. Então, o meu legado hoje, eu trabalho muito para que os meus filhos olhem para mim e vejam assim, a minha mãe é uma mulher corajosa, a minha mãe é uma mulher decente. E quando eu entrei na política, eu falei isso pro pastor, eu falei, pastor, eu peço muito para Deus para que ele permita que eu esteja ali. Só que se for para eu envergonhar o meu Deus, o Deus que eu sirvo, se for para eu envergonhar os meus filhos, a minha filha, que na época era maiorzinha, e se for para que eu saia presa, eu não quero. Falei, porque ou é para eu melhorar a vida de todos, dentro do meu mundo, dentro da minha casa, dentro da minha cidade, que a minha cidade é a minha casa, ou então eu não quero ser. E Deus tem me honrado, e eu tenho procurado fazer todo o meu mandato com responsabilidade, com coragem, com determinação, mas principalmente com amor. Porque a gente só muda a vida das pessoas se for com amor. Não adianta eu receber uma mulher ali, olhar para a cara dela e fingir que eu estou acreditando na história dela. Eu tenho que ajudá-la e me colocar no lugar dela. Então, eu já passei por muitas coisas e dessas coisas eu fiz da minha vida exemplo, sabe? Então, eu perdi um filho, meu primeiro filho eu perdi, nasceu e morreu no outro dia. Eu acho que não tem uma dor maior para uma mãe do que você perder um filho. E eu aprendi isso, você tem que se colocar no lugar do outro. Então, às vezes as pessoas falam assim, isso é vitimismo, isso é mimimi. Não, às vezes não é, porque você não pode comparar a dor do outro. Mas talvez se você se colocar no lugar do outro, você pode tentar imaginar um pouquinho que seja aquilo ali. Então, a gente tem que chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra, e eu tento fazer isso. Então, eu procuro e espero, tenho trabalhado muito para isso, para que eu possa contribuir cada dia mais com a minha cidade, e o pouquinho que eu conseguir contribuir com ela, e quem sabe amanhã ou depois eu possa levar para o estado, né, para o Brasil. Olha, aquela ideia surgiu lá em Arujá, daquela vereadora doidinha ali, eu acho que vai ser muito proveitoso e eu vou ficar muito feliz com isso. Cris, eu tenho certeza de que aquilo que você acha que quer que seus filhos pensem de você, eles já pensam hoje. Obrigada. Os seus amigos pensam isso de você. Obrigada. E quem te conhece sabe que você é uma mulher muito verdadeira. Tudo o que você falou agora é verdade, é entendido e compreendido, viu? Obrigada. Quero agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu acho que, de repente, uma outra oportunidade a gente conversar sobre algum outro projeto. Isso. Daqui a alguns meses a gente volta aqui para conversar. Vamos. O que você está fazendo, o que você viu. E fico muito feliz de ter batido esse papo, tá bom? Gessé, eu que agradeço de verdade. Estou muito feliz de estar aqui. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido a nossa conversa e será um prazer estar aqui de novo com você. Obrigado. Conversei com a vereadora de Arujá, no seu segundo mandato, professora Cris do Barreto, essa mulher gigante que tem tanta coisa para falar para a gente, tanta história e tanto trabalho, tanto suor. Espero que você que tenha assistido essa entrevista tenha se inspirado. Você que é mulher, acompanhou aí
o trabalho de uma mulher que representa vocês em camadas, em instâncias, em lugares que talvez você até hoje não tenha nem imaginado chegar, mas é um lugar para você também. Abraços a vocês todos e ótimos negócios.